Gente, vocês conseguem ver minha tela? Não, dá pra ver não. Não, peraí. Agora consegue? Sim. Agora tá. Então, gente, na nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as etapas de um TCC. Como a gente viu nas aulas anteriores, o TCC, ele é um trabalho de cunho científico, então ele precisa de ter uma metodologia, ele precisa de tratar de um conhecimento exato, ele tem que ter um referencial teórico, e que para que a gente consiga desenvolver esse TCC da melhor forma possível, existe uma série de etapas que a gente precisa seguir e algumas ações que a gente precisa fazer ao longo desse processo. O TCC, ele exige muita leitura de referencial teórico, leitura dos resultados que vocês estão pesquisando, porque a leitura, ela nos dá um embasamento teórico. É ela que vai mostrar para a gente quem são os outros autores que já pesquisaram sobre o tema que a gente está pesquisando, o que tem de novidade na área, o que tem de lacuna, são coisas que a gente só descobre no processo de leitura de artigos, de livros. Além disso, o TCC, ele exige um trabalho de pesquisa, independente do tipo do TCC que a gente vai fazer, é necessário que a gente bastante pesquisa, que você compreenda o que é que você está pesquisando, que você faça uma coleta de dados legal. E além disso, você precisa de unir o seu processo de leitura com o seu processo de pesquisa, sintetizando a escrita do TCC. A escrita é aquele momento em que você vai procurando mostrar para o seu leitor o que você conseguiu entender na sua pesquisa bibliográfica, quais foram os resultados que você obteve. Então, a leitura, a pesquisa e a escrita são 3 etapas que estão articuladas em todo o decorrer do TCC e que fazem parte de um processo sistemático. Então, a primeira etapa do TCC é a escolha do tema. O que é, afinal de contas, o tema do TCC? O tema é aquilo que você deseja pesquisar. É a área de interesse ou o assunto que te desperta interesse, é o que você vai desenvolver ao longo da pesquisa. Quando a gente vai escolher um tema de pesquisa, é muito importante que a gente tenha na cabeça que a gente vai escolher um assunto, mas que muitas vezes a nossa primeira escolha é um assunto muito amplo. Então, a gente vai precisar de ir afunilando esse assunto e delimitando, tornando um assunto mais específico. Então, nesse processo, é muito importante que vocês estejam em conversa com o orientador de vocês, para que ele possa ajudá-los a construir o tema. Vamos dar um exemplo de tema. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a contaminação das águas dos rios brasileiros. Quando eu falo esse tema para vocês, vocês acham que é um tema bom, um tema ruim? O que vocês acham? A contaminação dos rios brasileiros. Abre o microfone, gente, para vocês falarem um pouquinho comigo. Tô com saudade de vocês. Gente, minha internet caiu? Pode falar pelo chat. O que vocês acham? Se eu falo que eu vou fazer uma pesquisa sobre contaminação das águas dos rios brasileiros. O que vocês acham desse tema? Vocês podem votar aí. Vocês acham que está um tema legal para fazer o TCC ou não?
Alguém tem alguma sugestão? Seria bom fazerem referência bibliográfica? Sim. É bem complexo. Por que você acha que não, Shelly? Vocês geralmente têm um período de... Porque muito bem, Shellen, chegou no ponto agora. É muito amplo. Exatamente isso, Shellen. É um tema muito amplo. Geralmente a gente tem 1 ano para fazer o TCC. Vocês acham que com 1 ano eu vou conseguir pesquisar a contaminação da água de todos os rios do Brasil? É muito amplo. Eu não vou conseguir fazer isso. Então é muito importante, na hora que a gente vai escolher o tema, que a gente vai delimitando ele. E se eu falasse com vocês, eu quero pesquisar a contaminação da água no rio Muriaé. Vocês acham que eu consigo dar conta? Ficou melhor o tema? Sim, verdade. É um rio próximo, ou seja, não vou ter que gastar dinheiro, eu tenho uma condição financeira que não vou depender de muito recurso para eu poder me deslocar, está perto da região onde a gente mora. É uma coisa que é possível, é viável economicamente, pelo tempo que eu tenho, que eu não vou precisar muito de deslocamento. E eu acabo que faço um recorte. Eu delimito um lugar específico. Então, é muito importante que quando a gente escolha o tema da gente, a gente faça esse recorte. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema da pesquisa e vai aprofundar, mas é só para deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha. Além do tema, dentro da metodologia de pesquisa, os trabalhos, eles precisam de ter problemas. Não problema como a gente está acostumado a dizer, minha vida está cheia de problema com coisas difíceis de solucionar, coisas que você... como um empecilho. O problema numa pesquisa é algo bom, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa na nossa vida cotidiana. O problema em pesquisa é a pergunta que a gente faz, é a pergunta que vai motivar o nosso trabalho. É o que a gente quer pesquisar, mas em forma de pergunta. É o que vai dar sentido para a pesquisa, que vai direcionar a pesquisa. E quando a gente define esse problema, essa pergunta, ela também nos ajuda a escrever os objetivos. Objetivos vai ser tema da nossa próxima aula, junto com o tema. Além disso, o trabalho precisa de ter uma fundamentação teórica. O que é a fundamentação teórica? É aquele momento que a gente vai lá nos artigos, nos livros, em teses, dissertações, TCCs de outras pessoas, para a gente ler. É quando a gente vai pesquisar sobre o assunto que a gente está estudando ao longo do TCC. Por exemplo, se eu vou fazer um TCC sobre contaminação de água do rio, eu vou precisar de saber quais são os principais tipos de contaminação com encontro dentro do rio. Já foi feita alguma pesquisa sobre aquele rio que eu estou querendo estudar. Então, a fundamentação teórica é onde eu apresento os conceitos, outros autores que já discutiram esse tema, é como se fosse a sustentação do nosso trabalho. A gente costuma brincar que a gente, quando está escrevendo o TCC da gente, a gente tem ideias muito boas, tem pesquisas muito boas, mas a gente, dentro da academia, a gente ainda é muito pequenininho. Então, é bom que a gente vá nos autores que já são consagrados, que já são grandes, para eles serem uma forma de nos proteger, para eles nos fundamentarem, para dar uma raiz, uma certa solidez do nosso trabalho. Então, a fundamentação teórica é um processo bem demorado, que ele exige da gente muita leitura. Às vezes a gente consegue pegar um artigo que é muito bom, que assim, salva 1001 ideias. Da mesma forma, às vezes a gente lê um artigo gigante, chega no final, bate aquele desespero que não tem nada que a gente identifica que possa contribuir para a nossa pesquisa. Se isso acontecer com vocês, não fiquem tristes. Isso é muito normal. A gente se depara, às vezes, com um material que é muito bom para a gente naquele momento, às vezes o material não é pertinente naquele momento. Uma dica que eu dou para vocês, na medida que vocês forem lendo artigos e trabalhos de outras pessoas, vocês vão ver citações ao longo do texto.
Às vezes você acha uma citação ali no trabalho da outra pessoa que você acha que é legal, que pode te ajudar. Vai lá no referencial bibliográfico no final do trabalho que você está lendo e vê de onde que veio aquela citação, qual que é o trabalho original, e dá uma ida lá, dá uma lida nesse trabalho, costuma ajudar muito. E é sempre legal que a gente procure usar na nossa fundamentação teórica artigos e livros que são mais recentes. Existem artigos e livros que são considerados clássicos, que são pessoas que são referências na área, e isso não tem como a gente fugir. Mas tem algumas áreas de pesquisa que evoluem muito rápido. Então, eu usar um livro muito antigo, às vezes já vai estar defasado. Imaginem só se eu quero fazer uma pesquisa sobre celular, o uso de aplicativos de celular. Aí eu vou usar uma referência bibliográfica de 1999. Vocês acham que essa referência bibliográfica de 1999, falando sobre os aplicativos de celulares que existiam naquele momento, se é que existia aplicativo de celular, vai ser uma revisão bibliográfica que vai estar atual? Não vai, porque é uma área que desenvolve muito rápido, que muda muito rápido. Então, quando a gente pega artigos mais recentes, artigos mais novos, é certeza que você já está discutindo uma coisa que está mais atual, que já está atualizada. Então, quando a gente vai escolher material para a gente ler, tentem pensar assim, procure o que já existe sobre o trabalho de vocês, eles não vão dar conta de ler tudo jamais. A gente lê, às vezes, uma pequena parcela, vê naquele autor qual conceito que ele está usando, quais outros autores que ele está usando, se tem alguma teoria, se tem alguma fórmula. Na medida que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo quem que são os principais pesquisadores daquela área. Então, essa fundamentação teórica ela é muito legal porque ela vai criando uma certa familiaridade da gente com o tema de pesquisa. Mas não é uma familiaridade de eu gostar ou não daquele tema. Vai familiarizando a gente de uma forma mais científica, porque a gente vai aprofundando, conhecendo mais sobre o assunto. A quarta etapa da pesquisa é o método. Eu brinco que o método da pesquisa é como se fosse a receita de bolo. É quando você vai contar no trabalho de vocês como que você vai chegar à coleta de dados. Vocês já repararam quando a gente pega receita de bolo? Está dividida em duas partes, tem os ingredientes e tem o modo de fazer? E qualquer pessoa, depois que pegar essa minha receita de bolo, consegue reproduzir ela da melhor forma possível em casa, acompanhando a minha receita? Isso que vocês têm que fazer com o método. O método, ele mostra onde que você vai fazer pesquisa, como que sua pesquisa vai ser realizada, que tipo de pesquisa, qual que é a sua amostra, que eu estava falando a respeito de pesquisar rio. A minha amostra é o Rio Muriaé. A minha amostra são leites que são produzidos na região de Itaperuna. A amostra é o mais específico que você vai pesquisar. Quais instrumentos que você vai precisar de fazer a sua pesquisa, quais vão ser os materiais necessários, como que você vai fazer a coleta de dados, como que você vai fazer pesquisa, por exemplo. Eu estou lembrando aqui de um TCC que eu vi defesa esses dias, que foi sobre produção de biogás. Então, eles contaram na metodologia deles como é que eles fizeram o coletor de biogás, como que eles, quantas vezes eles precisaram de repetir o experimento. Então, tudo isso a gente vai falando do método. Depois que a gente já tem um método, já tem os materiais que a gente vai utilizar, a gente faz a nossa coleta de dados. Coleta de dados é quando a gente desenvolve experimento, desenvolve pesquisa, é o verdadeiro mão na obra. São as operações que são necessárias para a gente ter os dados. Então, às vezes é trabalho de campo, às vezes é leitura de artigo, é o momento que você vai fazer as análises, os experimentos. E é importante você ter fundamentação teórica, que a gente falou anteriormente, porque essa fundamentação ela vai mostrando se a nossa coleta de dados está indo em favor do que já existe, se está em contrário, se o método que a gente utilizou na nossa coleta de dados está certo, se não está. E é muito importante, quando você vai fazer a coleta de dados, estar atento ao tempo que você tem e aos recursos que existem disponíveis. A gente vê ideias maravilhosas de TCC saindo de vocês, mas muitas vezes a gente se depara com algumas limitações. Eu lembro, por exemplo, que no ano passado, tinha um grupo de TCC que queria fazer análise de concentração de alumínio em desodorante, alguma coisa assim. Eu lembro que o tema chamou muita atenção dos professores, mas não foi possível desenvolver porque o IF não tinha o equipamento para fazer
a análise da amostra teria que mandar para fora, ficaria muito caro. Então, é muito importante que você considere o tempo, os recursos disponíveis e a viabilidade. Às vezes o IF não tem o equipamento para fazer a análise, mas o professor conhece alguém da UENF, de outra instituição que tem o equipamento, pode fazer uma parceria para análise. Então, é muito legal, interessante, importante que vocês vão conversando com os orientadores para ver se essa ideia que vocês têm, o método que vocês estão propondo, vai ser possível ou não, tá? Depois que a gente faz essa coleta desses dados, a gente faz os experimentos, outra parte muito importante de uma pesquisa de TCC é quando a gente faz a análise desses resultados, que não adianta nada eu colocar, no meu experimento eu encontrei 50% de metano. E aí, é importante você explicar, contextualizar em que condições que você encontrou esse mecânico. Então, são as várias formas que a gente tem de mostrar os dados numa pesquisa. A gente pode organizar eles em planilha, pedacinhos de papel, ou em planilha de Excel, arquivo de Word, cada um tem um jeito que acha melhor. E esses dados que vocês vão encontrar na coleta, vocês vão, com a ajuda dos orientadores, interpretar e analisar, ver se tem divergência, se não tem divergência, se tem necessidade de repetir o experimento ou não. Quando você vai fazer a análise desses dados, você vai mostrar para quem está lendo o trabalho de vocês o que é que você descobriu. Você mostra também quais são as limitações do trabalho, que às vezes o experimento não deu certo, precisaria de fazer um quê a mais, mas não teve como fazer por conta disso, disso, disso. Isso você vai expondo para quem vai lendo seu trabalho. E é o momento de vocês brilharem, de mostrarem tudo que vocês batalharam para fazer ao longo do ano. E essa análise desses dados, eles podem comparecer no trabalho por fotografia, em gráfico, tabela, quadro, imagem, em forma de texto. São várias as possibilidades de fazer a análise desses dados. Por fim, se vocês conseguiram sobreviver às 6 etapas anteriores, a gente chega na sétima etapa. E você pode fazê-la toda no final, ou você pode ir fazendo ela ao longo do processo, que é a escrita de fato do TCC. A escrita do TCC tem sim uma linguagem objetiva, de modo que a pessoa que vai ler o seu trabalho entenda, então não adianta botar muito frufru que não dá certo. Tem que ter coesão e coerência, tá com português legal. Em trabalho de conclusão de curso, trabalho científico, a gente usa a ABNT, que são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um pouquinho chato, mas é uma forma de padronizar os trabalhos. A gente vai ver isso ao longo da disciplina, daqui a pouco vocês estão tirando de letra a ABNT. E é interessante que vocês façam as citações do trabalho que vocês consultaram de forma correta, a gente vai aprender isso ao longo da disciplina, e referenciem ao final do trabalho o que vocês consultaram e utilizaram na construção do texto, porque eu passo antiplágio em todos os trabalhos de TCC, e se eu pego plágio eu fico muito brava. Uma coisa é você citar a pessoa, outra coisa é você fazer Ctrl-C, Ctrl-V do trabalho todinho. Ctrl-C, Ctrl-V do trabalho todinho, eu não aceito. Chama atenção, puxa a orelha mesmo. Então, sempre referencie, vocês vão aprender ao longo da disciplina como é que a gente faz essas referências e estejam atentos. Naquela primeira aula, a gente viu o manual de TCC dos cursos técnicos em Química, e esse manual tem todas as normas, já tem as capas, todo o padrão que vocês precisam saber para construir o TCC, mas ao longo da disciplina também a gente vai falando de cada uma dessas etapas. Então, desejo que vocês, assim, apesar da quantidade de informações, fiquem calmos e tenham a certeza de que o TCC vai dar certo, tá joia? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela. Quero saber de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer pelo chat, pode falar. Entenderam tudo, gente? Sem nenhuma dúvida? Então tá. Essa semana, a atividade da semana tá muito... O cronograma, vou falar agora, Pilar. Essa semana, a atividade de vocês é sobre a construção de um cronograma. Então, eu vou abrir aqui para vocês. Oh, meu Deus, achei que eu tinha aberto. Um minuto. E eu já...
Quando vocês pegam aquele manual de TCC que a gente viu na nossa primeira aula, tem um modelo de cronograma. E eu estou pedindo para vocês essa semana, para vocês conversarem com os professores orientadores de vocês, para tentar propor um cronograma da pesquisa. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver o cronograma? Dá para ver agora. Então, eu quero que vocês imaginem, esse aqui é o modelo do cronograma que está no manual de TCC, que vocês imaginem um cronograma começando no mês de outubro e que termine mais ou menos em julho do ano que vem. Então, vocês vão distribuir as atividades entre os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Vocês vão ter 10 meses para dividir todas as atividades, todas as etapas do TCC. Então, quais são as principais etapas que precisam de constar nesse cronograma? Vocês vão colocar de um lado da tabela as atividades e no outro os meses. Aí, por exemplo, eu vou fazer o fichamento, vou ler artigo, vou fichar os artigos. Quando que eu vou fazer isso? Mês de abril. Não tá, né? Você colore o quadradinho nos meses que você vai fazer, você coloca um xizinho, entendeu? Pré-projeto, já vou adiantar para vocês, que vai ser o que vocês vão fazer no mês de novembro e dezembro. Então, vocês podem vir marcar o xizinho ou colorir em novembro e dezembro. Introdução e os objetivos da pesquisa, vocês vão conversando com os orientadores. Objetivos, eu já deixo claro que vocês vão fazer na próxima aula. Vai ser, então, vou entregar até novembro os objetivos da pesquisa. Então, vocês conversem com o orientador de vocês quais etapas que vocês vão fazer nesse cronograma, entendeu? Quando que é que vocês vão desenvolver metodologia, quando que vocês vão fazer a pesquisa, conversem com os orientadores, vejam quais são as etapas do cronograma. Eu vou postar lá no Moodle depois um outro cronograma de exemplo, porque esse não tá muito legal, não. Vou fazer direitinho e vou postar para vocês. E vocês vão fazer o cronograma. O cronograma é um por grupo de TCC. Vocês façam e apenas um posta lá para mim que eu corrijo e lanço a nota. Tá? Deu para entender a questão do cronograma? Ficou alguma dúvida? E como se vocês estivessem prevendo todas as etapas que precisassem de fazer e estivessem estipulando em qual mês que vocês vão fazer aquilo. É um cronograma, um planejamento, não necessariamente o que vocês estão propondo ali vai ser naquele exato momento, pode ser que ocorra mudança, mas eu quero esse pré-planejamento de vocês. Entendeu, Pilar? Tem dúvida Esse nenhuma? fichamento de artigo para a gente procurar artigos de outras pessoas e ler. A construção, eu vou fazer um outro cronograma, melhor, eu vou colocar lá no Moodle. Acabando a aula que eu faço, disponibilizo lá para vocês terem uma ideia. Tá bom. Tá? Fichamento é a leitura de referencial teórico de outras pessoas. Todo mundo tem que fazer isso no TCC, né? É uma parte obrigatória do TCC. Entendeu? Que nem A igual. Jéssica tinha passado para mim para ração, só que eu fiquei na casa dele, nem deu para ir. Sim. Mas eu vou. Tá bom. Dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Não, tudo ok? Então tá. Eu vou parar a gravação agora.